Antes de nós abrirmos a palavra, vamos orar ao Senhor. Quero que a gente faça uma oração que está lá em Efésios 1, 17 a 20, que diz: Eu peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que nós possamos crescer no conhecimento dEle. Oro para que o nosso coração seja iluminado, a fim de que nós possamos continuar compreendendo a esperança concedida a nós, aqueles que Ele chamou, e a rica e gloriosa herança que Ele nos deu, o seu povo santo. Também oro para que nós possamos entender a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Esse é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita do Pai nos domínios celestiais. Salmo 119, verso 18 diz: Senhor, abre Tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor possa falar, possa ministrar as nossas vidas, os nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós estamos abrindo a palavra. Precisamos do Senhor, dependemos de Ti. Nos ajuda no falar, no receber, na revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Tem uns 2 meses, quando estava meditando ali, lendo a palavra, ali no plano ali de leitura anual. E ali no plano de leitura, estava num período em que estava lendo ali os livros de 1º e 2º Crônicas. Durante essas leituras, o Espírito Santo começou a chamar a minha atenção para algumas coisas dentro destes 2 livros. E até então eu estava entendendo que o Senhor estava querendo falar comigo, ministrar algo comigo, me mostrar, me apontar algumas coisas. E desde então essa palavra vem, estado no meu coração. O Senhor tem me apontado algumas coisas. O Espírito Santo está sempre ali falando comigo a respeito de coisas que nós vamos falar hoje. E aí o tempo passou, os dias passaram, as semanas passaram. Comecei a buscar a direção de Deus do que Ele queria falar conosco nesta manhã. E esse mesmo tema continuou vindo do meu coração. Eu falei: Senhor, testifica, continua testificando no meu coração se é isso mesmo que o Senhor quer para nós. E até que no último encontro pré-acampamento, que foi no último sábado do mês passado, quando o apóstolo estava ministrando a palavra, uma das últimas coisas que ele falou foi uma pergunta. E essa pergunta dizia: nós somos a igreja de hoje. E o que nós vamos deixar para aqueles que virão após nós? Nós somos a igreja de hoje. O que nós vamos deixar para aqueles que virão após nós? E isso testificou com aquilo que o Senhor vinha falando no meu coração. Então, nesta manhã, nós vamos falar um pouco, sermos ministrados pelo Senhor a respeito de legado e influência. Esse vai ser o tema da nossa mensagem de hoje. Então, o que seria o legado? O legado, ele aponta para as bases, ele aponta para os valores que nós deixaremos para os que virão após nós. E quando falo de vir após, não significa que as coisas vão começar a acontecer depois que nós não estivermos aqui na terra e estivermos com o Senhor. Não. Mas que virão após nós é que darão continuidade talvez naquilo que nós estamos fazendo hoje. Hoje eu estou no ministério de louvor, mas amanhã o Senhor pode me levar a fazer outras coisas. E o que eu deixei de base, o que eu deixei de valores para aqueles que estão caminhando comigo? Qual o alicerce que eu preparei para que outros pudessem dar continuidade na obra do Senhor? Porque a obra não é nossa, a obra é dele, é Ele que faz. Nós estamos apenas dando uma continuidade. Hoje nós estamos aqui neste domingo de manhã, é 9 de novembro, mas anos atrás,
Pessoas, né, o apóstolo recebeu o chamado de Deus, e junto com eles pessoas foram estruturando as coisas, foram, né, acreditando na visão dada por Deus, foram sendo capacitados por Deus, a obra foi sendo construída, a obra foi sendo edificada, até hoje nós temos essa estrutura que está aqui. Então pessoas lá atrás pagaram preço, pessoas lá atrás oraram, clamaram, e hoje talvez nós estamos vivendo coisas que pessoas muitos anos atrás, que nós nem conhecemos, oraram por nós. Se hoje nós temos uma certa estrutura aqui no louvor, não adianta, vou falar um pouco, né, mencionar louvor algumas vezes, porque é o que eu acabo vivenciando, é o meu chamado, pelo menos para agora, é isso que o Senhor tem me levantado para fazer. Então, se hoje nós temos uma certa estrutura aqui, lá atrás alguém resolveu acreditar e começar com um bongô e com um violão. Então, nós precisamos sempre não pensar apenas na gente, mas saber que nós estamos construindo também algo para aqueles que continuarão edificando, fazendo. Então, isso que nós fazemos, aquilo que nós demonstramos, o que nós incentivamos, isso vai ser base para outras pessoas, para elas poderem fazer aquilo que Deus quer fazer através da vida delas, fazer na vida delas. Então, isso fala um pouco, o legado aponta um pouco para isso. Influência vai nos fazer algumas perguntas. Quando nós falarmos sobre influência, que é qual é o impacto que eu tenho tido nos lugares, nos meios onde eu estou inserido. O que nós temos carregado e o que nós temos mostrado, o que nós temos manifestado nos lugares onde nós temos estado. Nós temos sido influência nesses lugares, nós temos sido influenciados. E uma vez que influenciados, quais os pensamentos, quais as ações, quais as palavras que nós temos permitido moldar e entrar na nossa vida, no nosso coração. Então, para nós meditarmos, nos aprofundarmos um pouco nisso, nós vamos falar sobre 2 reis na Bíblia, rei Davi e Ezequias. Então vamos abrir a palavra do Senhor, lá em 1 Crônicas, no capítulo 22. Tudo bem até aqui, irmãos? Amém? Bom, só antes da gente ler, só contextualizar aqui o que estava rapidinho aqui, o que estava acontecendo na época. Então Davi teve no desejo no coração dele de construir um templo para Deus. Nos capítulos antes ele fala, eu estou aqui nesse palácio, um monte de coisa, mas a arca do Senhor está só numa tenda. E o Senhor é digno de algo melhor, o Senhor é digno de algo maior. Então ele tem no coração, fala, vou fazer um templo para o Senhor. E o Senhor dá um sim para ele, ok, para esse projeto. Mas o Senhor também dá um não para ele. Falou, o projeto, ok, mas não é você que vai fazer, Davi, vai ser o teu filho, Salomão. Ele vai fazer esse projeto. E mediante isso, irmãos, Davi poderia ter chego para Salomão e falar, filho, tem um projeto no meu coração de fazer um templo para o Senhor, mas o Senhor falou, Deus falou que não sou eu que vou fazer, vai ser você. Então vai lá, busque a Deus e Ele vai te direcionar, Ele vai te capacitar, o Senhor é com você e está tudo certo. Mas não foi isso que Davi fez. Davi, sim, ele fala com Salomão, mas Davi olha para ele e fala, eu não vou fazer, não sou eu que vou fazer. Mas o que está ao meu alcance, o que eu posso fazer para ajudar, o que Deus vai fazer através da vida do meu filho, o que Deus vai fazer através da vida daqueles que estão caminhando junto com Salomão. O que está ao meu alcance fazer para ajudar aquilo que Deus tem para fazer e realizar através da vida dos outros. Então foi para isso que Davi olhou e nisso ele começou a separar os materiais que seriam utilizados na construção do templo. Então é nesse contexto que nós estamos. Então vamos começar aqui em 1 Crônicas 22, verso 11 a 13, que mostra Davi falando com Salomão. Davi fala, agora meu filho, que o Senhor seja com você, lhe dê êxito na construção do templo do Senhor, o seu Deus, exatamente como Ele prometeu a seu respeito.
E que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, seu Deus, ao governar Israel. Você terá êxito se for cuidadoso em obedecer aos decretos e estatutos que o Senhor ordenou a Israel por meio de Moisés. Seja forte, seja corajoso e não tenha medo e nem desanime. E no 17, então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão nesse projeto. Então, Davi, ele passa uma visão para Salomão, e ele encoraja, ele ora, ele incentiva a Salomão e ao povo, fala, vão, façam, o Senhor é com vocês. Então, isso faz parte de construir um legado. Então, Davi estava criando base, estava incentivando, estava ali orando, estava aconselhando aqueles que iriam desempenhar algo para o Senhor. E nós, como igreja, nós podemos fazer isso uns pelos outros. Então, a primeira coisa que eu quero deixar de pergunta para nós nessa manhã. O Senhor quer deixar, eu não quero, eu não sou nada, eu não posso nada, é o Senhor que está falando, eu sou apenas um mensageiro. O que você tem para dispor ao Senhor hoje? O que você tem para colocar nas mãos de Deus hoje para que Ele use para a honra e para a glória do nome dEle? Talvez alguém possa pensar, falar, eu não tenho nada, ou o que eu tenho é muito pouco, ou eu sei muito pouco. Mas que a gente possa lembrar que quando Jesus estava ministrando a palavra, tinha uma multidão ouvindo Ele. E ali o tempo passou, Jesus chegou, as pessoas foram ali recebendo a notícia, foram chegando. Jesus está falando. As pessoas foram indo, foram chegando, não deu tempo de fazer uma marmitinha, preparar um lanche. Mas o tempo foi passando, o estômago começou a roncar, e aí os discípulos falaram, mestre, o povo está com fome. Jesus fala, vai lá e dá de comer. Fala, mas a gente não tem nada aí, não tem como comprar essas coisas para comprar coisas para essa multidão de pessoas. Mas ali se apresenta um jovem que tinha ali 5 pães e 2 peixes. O que era isso perto da multidão que estava ali? Aos olhos humanos não era nada, mas era o que o Senhor precisava. Então ele pegou aquilo e diante do Pai ele deu graças. E ali a multiplicação acontece, o povo é alimentado e ainda sobra. Então o que eu e você temos feito com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? Nós temos dado graças, temos tido um coração grato, ou nós temos murmurado, ou falado isso não é nada, é muito pouco. Então o Senhor pode fazer muito além do que nós pedimos, pensamos e esperamos. Então nós somos membros de um corpo. Cristo é o cabeça e nós somos membros de um corpo. E lá em Efésios, vai nos mostrar que todo membro do corpo tem função. Não tem nada no corpo que não tenha função. E diz lá em Efésios 4,16 que Cristo é o cabeça, que faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, cada parte, nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, cada parte, então nós temos uma função específica dentro do corpo. Talvez você não saiba hoje qual é a tua função, mas que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração e te revele qual é a tua função, o que o Senhor tem para fazer através da tua vida e que vai promover crescimento a outras partes do corpo de Cristo, que é o que Efésios está aqui nos ensinando. Cada um a cumprir a sua função, ajuda as demais a crescer. E outros também vão cumprir a função, vão cumprir aquilo que precisa e vão nos ajudar a crescer, porque nós precisamos um dos outros e juntos nós dependemos de Cristo Jesus, que é o cabeça. E lá em Romanos 12, 4-6, você não precisa abrir, que diz que da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, ou seja, 2 textos falando a mesma coisa, testificando a mesma coisa, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo,
E todos pertencemos uns aos outros. E Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. E ali o texto vai discorrendo: o dom de profetizar, de ensinar, de encorajar, de contribuir, de servir, de liderar, demonstrar misericórdia. E aí a palavra fala: em tudo que fizer, faça com humildade, faça com amor, faça com respeito, faça de coração. Então todos nós temos função no corpo de Cristo. Romanos 12, de 4 a 6. Então, irmãos, todos nós temos função, todos nós temos algo para dispor, algo que Deus liberou sobre nós e que nós podemos dispor para a honra e para a glória do nome dele. Seguindo aqui voltando lá para Davi, continuaremos vendo aqui as bases, os alicerces que ele foi construindo. Agora nós vamos para o próximo capítulo de 1 Crônicas, que é o capítulo 23, nos versos 4 e 5. Me faça entender até aqui, irmãos, amém? Tudo certo? Então vamos lá, vamos ver o que diz aqui, 1 Crônicas 23, 4 a 5. Então aqui, Davi agora ele já começa a estruturar os deveres dos sacerdotes, os deveres dos levitas. Ele foi buscando deixar tudo organizado. E aqui no verso 4 começa falando: de todos os levitas, 24.000 foram designados para supervisionar o trabalho no templo do Senhor. 6.000 para ser oficiais e juízes. 4.000 para ser guardas das portas. E 4.000 para louvar o Senhor com os instrumentos musicais que Davi fez para esse fim. A gente sabe que Davi tinha habilidade para tocar instrumentos. Mas Davi também sabia que não era ele que estaria ali tocando. Mas ele falou: tenho algo que eu posso fazer por aqueles que vão ministrar, pelos músicos da casa de Deus. Então aqui a palavra fala que ele fez instrumentos. Então não sei se ele fez mesmo ali com a mão dele, ou se ele só arquitetou, projetou. Sabemos que ele inseriu novos instrumentos que antes não eram utilizados, mas ele se dispôs a fazer algo, a criar, a gerar algo, para aquilo que outros precisavam fazer na obra de Deus. Então não sou eu que vou fazer de forma direta, mas eu posso participar. Assim como nós sabemos que a igreja ajuda em missões, com parte das nossas ofertas, das nossas sementes, ajuda em obras missionárias. Então, talvez nós não chegaremos a ir para algum país ou para algum outro estado ou cidade fazer uma missão. Mas, de alguma maneira, nós estamos colaborando com aqueles que estão lá na linha de frente. Então, isso fala de nós ajudarmos, de nós, como a palavra fala, de contribuir, de ajudar, de encorajar, de sermos ponte para aquilo que Deus vai fazer e realizar através da vida de outros. E nisso o reino vai sendo implantado, a palavra vai sendo implantada, vidas vão sendo alcançadas e a obra do Senhor vai sendo feita através da igreja dele, porque é tudo por intermédio dele, para a honra e glória dele, em nome do Senhor Jesus. Então, às vezes, irmãos, coisas que são simples para nós podem fazer uma diferença absurda na vida de outros. Falando aqui de forma muito rápida, há uns anos, nós fomos ministrar numa igreja em Santo André. A gente foi ministrar o louvor, o pastor Paulo foi ministrar a palavra. Só que antes, o grupo local estava ali, ministrando alguns louvores também. E tinha um menino, literalmente um menino, devia ter uns 7, 8 anos, ele tocava ali o violão dele, uma alegria ali louvando ao Senhor. E aí o culto aconteceu. E no final, ao término do culto, a gente estava ali conversando com o pessoal do louvor. Aí esse menino chegou e aí ele pegou o violão. E aí quando a gente foi ver, ele não tinha uma palheta, irmãos. O que é uma palheta? É esse pedacinho aqui de plástico para tocar o violão. Violão de aço, vou tocar com a mão, ele não fica o som legal. Então a gente precisa de uma palheta para poder tocar. E ele não tinha isso. Ele tocava
com um recorte de uma vasilha de plástico. Ele não tinha condições, a família não tinha condições de comprar uma palheta. Para nós, oi? Sei lá, umas 6, 7 palhetas vai custar uns R$10. E isso aqui vai durar bastante tempo. Então, ele não tinha condições de comprar, a família não tinha condições de comprar ali na época. Na época devia ser até mais barato que isso. A gente está falando aí de coisa de 5 anos atrás, mais ou menos. E ele recortava ali as vasilhas, um pote de margarina ou uma garrafa, eu não lembro o que era, mas ele recortava para poder tocar. E ali a gente viu, e a gente tinha ali as nossas palhetas e deixamos algumas ali com aquele menino. E vocês tinham que ver a alegria, ele saiu mostrando para toda a igreja. Falou, olha o que eu ganhei, olha o que eu ganhei, olha o que eu ganhei, olha o que eu ganhei. Talvez hoje ele nem lembre mais disso, mas isso marcou muito a minha vida. Porque são coisas que são pequenas. Por vezes a gente perde palheta aqui, e aí quando a gente vai ver aqui, a gente está tropeçando em cima de alguma palheta e fala de quem que é, e ninguém lembra de quem é. Mas aquilo que talvez seja algo normal, que seja algo pequeno para nós, pode fazer uma diferença absurda na vida de outros. Então valorize aquilo que Deus tem te dado, valorize aquilo que Deus tem colocado na tua mão e use para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Então aquilo que nós nos dispomos a fazer para o Senhor hoje, aquilo que nós colocamos na mão dele, a gente não tem noção, a gente não tem a dimensão do alcance que isso pode ter. A gente não tem a dimensão de quanto isso pode perdurar e alcançar vidas. Hoje nós estamos aqui meditando na palavra. Homens e mulheres foram inspirados por Deus para relatar para tudo aquilo que estavam vivendo, testemunhando, visões do Senhor, direções do Senhor. E talvez ali eles, quando estavam escrevendo, talvez pensassem que fosse apenas para o período deles ou algum período próximo ao qual eles viveram. E, provavelmente eles não teriam a noção que hoje, milhares de anos depois, aquilo que eles relataram estaria alcançando as nossas vidas e alcançarão muitas outras vidas até a vinda de Cristo. Então a gente não tem noção do alcance que pode ter. Então que a gente possa se dispor realmente ao Senhor. E para a gente ter um exemplo dentro daquilo que nós estamos falando aqui. Vamos lá, próximo capítulo. 1 Crônicas 24, 10. Às vezes a gente olha ali a palavra falando um monte de nome, genealogia, e fala, para que a palavra está citando tudo isso? Até isso o Senhor também ministrou ao meu coração, me fez enxergar de uma outra maneira, através de 2 versículos que vamos ler. Então, primeiro 1 Crônicas 24, 10, e depois Lucas 1, verso 5. Então aqui, Davi também estava ali organizando os sacerdotes, aqui no verso 10 diz que a sétima, ou seja, a sétima escala, vamos trazer aqui para o nosso dia de hoje, o sétimo turno foi para Acós e a 8ª para Abias. E quando nós vamos para Lucas 1, 5, se os meninos puderem colocar aqui na tela, por favor, Lucas 1, verso 5. Vejam, Lucas 1, 5. Está no 15. Vejam aqui, Lucas 1, 5 vai dizer: quando Herodes era rei de Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, o pai de João Batista, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Ou seja, centenas de anos lá atrás, aquilo que foi dado para Abias perdurou e estava ali, algo do Velho Testamento, do Antigo Testamento, também sendo demonstrado, sendo continuado no Novo Testamento. Aquilo que Abias recebeu, a função que ele e sua família receberam, foram perdurando, geração após geração, após geração, após geração, e abençoando e servindo na casa do Senhor, e edificando a obra do Senhor. Por isso que a palavra fala, uma geração fale a outra a respeito das obras do Senhor. Não cesse de falar uma geração a outra. Porque teve épocas que, se nós olharmos aqui em Juízes 2, fala que depois de Josué e depois de outros que viveram no tempo dele, não teve quem
passasse a visão. E cresceu uma geração que não conhecia Deus, não sabia quem era Deus, porque não teve quem passasse à frente os feitos do Senhor, a obra do Senhor. Então que a gente não cesse de falar, de declarar, de pregar a palavra, de anunciar a palavra, em nome do Senhor Jesus. E aí vamos caminhando ali para o final de 1 Crônicas. Vamos lá para o capítulo 29. Então aqui Davi, ele está, não vou participar, mas eu vou incentivar, eu vou ajudar, eu vou orar, eu vou aconselhar. No que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. E chegamos aqui no capítulo 29. Vamos ler alguns versículos aqui. Vamos começar com os versículos 1 e versículo 3, 1 Crônicas 29, que diz: O rei Davi se voltou para toda a comunidade e disse: Meu filho Salomão, que Deus escolheu, ainda é jovem e inexperiente. O trabalho que ele tem pela frente é enorme, pois o templo que ele construirá não será para meros humanos, para o Senhor, mas para o Senhor Deus. E no 3, e agora, por causa da minha alegria com a construção do templo de meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. Então Davi já tinha juntado coisas, mas ele também dispôs coisas próprias dele para aquilo que o Senhor tinha para fazer, edificar através da vida de Salomão e do povo. Agora vamos aqui no finalzinho do verso 5, fala, Davi pergunta: quem seguirá meu exemplo e entregará hoje ofertas ao Senhor? E no 6, e então os chefes das famílias, os líderes das tribos, os generais, os capitães e os administradores do rei ofertaram voluntariamente. Verso 9. E o povo se alegrou com as ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente e de todo o coração. E o rei Davi também se encheu de alegria. Então vimos capítulos atrás, alguns versículos atrás, Davi incentivando, ele falando, aconselhando, orando, organizando as coisas. Mas aqui nós vemos também Davi dando um exemplo. E através do exemplo dele, influenciando outras pessoas. Então, aquilo que nós falamos também precisa ser manifestado nas nossas ações. Precisa acompanhar as nossas ações. Então, Davi falou, eu estou aqui, pegando o que eu posso para edificar a obra do Senhor, aquilo que está ao meu alcance, aquilo que está na minha mão, estou colocando à disposição do Senhor. Quem vai seguir o meu exemplo? E o povo se voluntariou, e o povo foi junto. Porque todos acreditaram na visão que Deus tinha, no projeto que Deus tinha. E que nós, como igreja, podemos sempre acreditar no projeto de Cristo, naquilo que Ele tem para edificar através de nós, a igreja de Cristo nessa terra. Em nome de Jesus, acreditar naquilo que o Senhor tem para fazer e continuará fazendo, através do Ministério Luz do Senhor, para aquilo que esse ministério foi chamado e foi levantado como parte do corpo de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Então, Davi ali, ele dava um exemplo daquilo que ele fez, ele dava um exemplo do amor que ele tinha pela presença, pelo zelo que ele tinha pelas coisas de Deus. Não, Davi não era perfeito, irmãos, mas ele tinha um coração nas mãos do Senhor, sempre. E que assim seja a nossa vida, que assim seja o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tudo certo até aqui, igreja? Amém, glória a Deus. Agora nós vamos lá para 2 Crônicas. Agora nós vamos falar um pouquinho, meditar a respeito de algumas coisas ali na vida do rei Ezequias. Ezequias foi rei em Judá. O reinado de Ezequias começa aproximadamente aí 250, 300 anos após Davi. Então, e o reino de Judá, quando nós vamos aqui lendo, nós vemos que tem uma sucessão de reis que governaram Judá. E alguns foram reis bons, outros foram reis ímpios. E aí os ímpios
colocavam idolatria e o povo se desviava de Deus, e aí vinha alguém ali com o coração e Deus falava, não, vamos voltar para o Senhor, vamos nos arrepender. E o Senhor levantando também os profetas, falando, ó, voltem-se para o Senhor. Então, a gente vê muita inconstância, assim, muita influência. O povo era influenciado pelo sistema, influenciado pelo governo da época, e acompanhava aquilo que a influência do governo fazia. Então, quando nós vamos olhar aqui para a vida de Ezequias, começando aqui no 29, vamos aqui no 29, 2, que diz, fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Então, o legado de Davi, ele está sempre presente, sempre sendo comparado ali com os reis. Fala, fez como Davi, fez como o Senhor aconselhou a Davi, ou não fez o que era bom aos olhos do Senhor. Isso nós vemos muito aqui quando está falando a respeito dos reis. E quando nós olhamos para o pai de Ezequias, nós vamos ver que ele foi um rei ímpio, que colocou idolatria no meio do povo, fechou o templo. Então, o Ezequias ele não tinha o exemplo do pai, mas ele tinha bons exemplos na geração dele. Foi para esses exemplos que ele buscou olhar. Então, aqui no 3 diz, logo no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça do lado leste do templo. E disse, no verso 5, ouçam-me, levitas, purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e removam do santuário todos os objetos impuros. Nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus. Abandonaram o Senhor e seu lugar de habitação e deram as costas para ele. A primeira coisa que Ezequias foi buscar fazer foi restaurar a visão de Deus no meio do povo. Restaurar o templo, falar, não, o que nós estamos fazendo está totalmente fora daquilo que Deus quer. Então ele chama os sacerdotes, chama os levitas e fala, vamos colocar ordem na casa. Então ele foi buscar referências do que fazer na geração dele. E ainda no mesmo capítulo, verso 25, vai dizer que o rei Ezequias colocou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, harpas e liras, e ele obedeceu a todas as instruções que o Senhor tinha dado ao rei Davi, por meio de Gade, o vidente do rei, e por meio do profeta Natã. Vidente aqui, irmãos, não é o vidente que a gente vê falando por aí, tá ok? O que é o vidente aqui? Era um profeta pelo qual Deus falava através de visões, através de sonhos. Então, isso é o vidente aqui na Bíblia, não é o outro vidente. Tá? Não tem brecha para outras coisas não, irmãos. Amém? Então, por meio do vidente do rei e por meio do profeta Natã. Então, os levitas tomaram seus lugares com os instrumentos musicais de Davi. E os sacerdotes tomaram seus lugares com as trombetas. Então aqui está falando dos instrumentos musicais de Davi, o mesmo que a gente leu lá em 1 Crônicas. Não os mesmos instrumentos físicos, mas aquilo que ele teve de projeto, aquilo que ele idealizou, aquilo que ele preparou, aquilo que ele inseriu, aquilo que ele ensinou, estava perdurando. 250, 300 anos após Davi, já não está mais. Né? Após Davi, Davi já tinha morrido. E aquilo, a visão de Deus, perdurava ainda, mesmo vindo do sistema, mesmo vindo do mundo, mesmo vindo de situações, tentando derrubar, tentando anular, tentando invalidar aquilo que Deus tinha estabelecido. Houve quem sempre ia lá e buscava restaurar. E Ezequias foi uma dessas pessoas. Então aqui nós vemos, ao mesmo tempo que Ezequias estava exercendo influência, estava sendo um influenciador, e esse influenciador de verdade estava influenciando o povo, falava, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, estava incentivando. Ele também estava sendo incentivado pelo legado de Davi, por aquilo que Deus tinha feito através da vida de Davi. E aí vamos seguindo a história, não vamos ler, para a gente não se
alongar tanto. Mas quando nós chegamos no capítulo 30 de 2 Crônicas, Ezequias envia mensageiros pelas cidades. Fala, nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor. Voltem para o Senhor. Se arrependam. Vamos deixar essa idolatria de lado. Então ele envia mensageiros a todas as cidades, convocando o povo para se voltar a Deus. Vejam no verso 10 do capítulo 30 o que aconteceu. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim, em Manassés e até o território de Zebulon. Mas a maioria do povo riu e zombou deles. Então o coração do povo estava tão endurecido. A visão de Deus já tinha se apartado ali da vida deles. Eles já não enxergavam mais a Deus como Deus da vida deles. Estavam tão inseridos em idolatria. Coração cauterizado, mente cauterizada. E ele zombou. Eles zombaram da convocação para voltar ao Senhor, para se arrependerem diante do Senhor. Mas aqui na continuação diz, contudo, alguns de Asser, Manassés e Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Então, ainda que o mundo tente invalidar as coisas, tente tirar o valor das coisas de Deus, continua fazendo aquilo para aquilo que o Senhor nos chamou. Todos nós temos uma grande comissão que é o ide e pregai. Todos nós estamos inseridos nos lugares para sermos sal, para sermos luz, para fazermos diferença. Então, independente do que o mundo vai dizer, independente do que as pessoas vão pensar, que a gente continue correspondendo ao coração e ao chamado de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a gente continue apontando para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E seguindo, agora já no capítulo 32, quando nós lermos a história, deixei anotado aí para vocês meditarem depois, fala que a Assíria invade Judá e começa a cercar todas as cidades ali. Mas Ezequias, mesmo no meio da batalha, mesmo na situação ali adversa, ele chega para o povo e fala, não temam, não desanimem, fiquem firmes. O inimigo pode parecer forte, o inimigo pode parecer poderoso, mas maior é o nosso Deus. O poder do Senhor é muito maior, nada se compara à grandeza e ao poder de Deus. Então, quando nós vamos lendo, isso aqui também está relatado em 2 Reis, no capítulo 19, e aí vai falar que Ezequias, juntamente com o profeta Isaías, clamaram ao Senhor. E o Senhor ouviu o clamor deles e enviou um anjo. E numa noite, 185.000 do exército inimigo foram exterminados. Por causa de um clamor, por causa de uma oração, tudo aquilo que o inimigo estava tramando foi desfeito. A arma forjada não prevalece contra a nossa vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E igreja, irmãos, somos nós no coletivo. Não tem eu sou a igreja, nós somos a igreja de Cristo. Não tem a individualidade. Cristo é unidade. Amém? Então, eles clamaram e Deus respondeu dando livramento. Então, que mediante situações a gente não se desespere. Que a gente confie em Deus, que a gente aclame a Deus, sabendo que Ele é um Deus que continua respondendo. Ele não mudou. Ele continua sendo fiel, continua sendo verdadeiro, continua sendo poderoso, salvando, libertando, transformando. Ele continua sendo bom. Ele é o Deus das nossas vidas. E avançando aqui no mesmo capítulo ainda, no capítulo 32, nós chegamos ali no verso 24, onde começa a descrever o período em que Ezequias estava ficando doente. Então, o Senhor manda Isaías para falar com Ezequias, fala, olha, vai lá e fala para Ezequias arrumar a casa. Colocar em ordem a casa dele, porque o tempo dele acabou. Ele vai ter, a doença que ele tem não vai ter jeito.
Mas aí Ezequias chora, Ezequias clama, e Deus responde, fala, ok. Então, Ezequias, vou te dar mais 15 anos. E aí ele fala, mas eu quero um sinal de que Deus está respondendo a minha oração. E aí, quando nós vamos lendo, aí fala, ó, eu quero que a sombra avance, eu quero que a sombra retroceda. E Deus responde conforme o pedido de Ezequias. E ali ele é curado e tem os 15 anos. Só que vejam aqui, irmãos, no verso 25, capítulo 32, o que fala. Ezequias, porém, não correspondeu como devia à bondade com que foi tratado e se tornou orgulhoso. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele e sobre Judá e sobre Jerusalém. Ou seja, a desobediência, o orgulho de Ezequias não afetou só a vida dele, mas afetou também aqueles que estavam à volta, aqueles que estavam caminhando com ele. E é algo que a gente tem que também sempre temos nos atentar, não é só a respeito de nós, mas a respeito de todos aqueles que estão ao nosso redor, seja em casa, seja no trabalho, seja onde quer que nós estejamos, na igreja. Nós não vivemos isolados no mundo. Então nós precisamos entender que as nossas ações podem afetar aos outros, seja de forma positiva, seja de forma negativa. E aí no verso 26 vai falar, então Ezequias se humilhou e se arrependeu de seu orgulho, como também os habitantes de Jerusalém. Com isso, a ira do Senhor não caiu sobre eles durante a vida de Ezequias. E no verso 32, começa a falar aqui, no entanto, quando chegaram representantes da Babilônia para perguntar sobre os acontecimentos extraordinários que haviam ocorrido na terra, que haviam ocorrido ali na vida de Ezequias, e tudo aquilo que o povo de Deus ali estava vivendo, fala que Deus se afastou de Ezequias para testá-lo e para ver o que havia de fato em seu coração. Então Ezequias tinha se arrependido, Deus havia perdoado, mas falou, mas eu quero ver ainda como é que está o coração dele. E aí chegam os babilônios para poder dar uma bisbilhotada ali no que estava acontecendo. E aí agora, para a gente ver a continuação desse trecho, vamos lá para o 2 Reis 20. E nós vamos já caminhando aqui para o final. 2 Reis 20, 14 ao 19. Então os babilônios vão, Ezequias recebe eles, abre a casa para os babilônios e começa a mostrar tudo que ele tem, fala, olha o que eu tenho, olha o ouro, olha os tesouros, olha tudo aqui que eu conquistei, olha tudo que eu consegui. E aí chega no verso 14, capítulo 20, 2 Reis. E então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou, o que esses homens queriam? De onde vieram? E Ezequias respondeu, vieram da Babilônia, uma terra distante. E o que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo, Ezequias respondeu. Eu lhes mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. E então Isaías disse a Ezequias, ouça esta mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os seus tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. E Ezequias disse a Isaías, a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa. Irmãos, como é que pode ser algo bom, sendo que
está falando, olha, isso aqui que você está mostrando, que você está exibindo para todo mundo, não vai virar nada, vai cair na mão de outro. Outro vai vir, vai tomar e vai pegar toda a tua família, todos os seus descendentes e vai levar como escravo. E Ezequias está falando, é bom, é legal, tá suave. E aqui segue o versículo dizendo, pois o rei pensava, então porque Ezequias pensava, pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Aleluia, irmãos. Aqui, a gente não vê a palavra mencionando em nenhum momento, quando ele recebe o povo da Babilônia. Não, a palavra não menciona em nenhum momento Ezequias reconhecendo que aquilo que ele tinha sido dado por Deus, permitido Deus ele alcançar, ou através de Deus ele ter tido êxito, através de Deus ele ter sido curado e ter recebido mais tempo. Em nenhum momento ele reconheceu. Então o orgulho ainda estava lá. Ele se arrependeu no momento de dor, mas depois o orgulho ainda estava lá. Então Deus provou o coração de Ezequias. E aqui com esse final aqui a gente consegue ver que o orgulho estava lá enraizado, ele estava ali, estava reprovado. Então, irmãos, aqui a Babilônia, na época, representava uma cidade, um povoado, um reino. Mas se a gente for trazer para o nosso tempo, a Babilônia está falando de um sistema. Está falando daquilo que o mundo tenta enraizar e tenta cravar dentro de nós para invalidar aquilo que Deus fez, para nos fazer errar, falar do inimigo ali buscando, né, estando ali ao derredor, buscando quem possa tragar, vendo quem está com o coração ali com alguma brecha, para tentar roubar aquilo que Deus tem feito, para roubar aquilo que Deus tem implantado nas nossas vidas, para tentar roubar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Assim como também alguns domingos atrás nós meditamos ali a respeito da parábola do semeador. A palavra entra, mas vem situações e sufocam, não deixa a palavra entrar, ou a palavra começa a entrar e aí vem, mas não consegue criar raiz profunda. Então isso é o sistema do mundo. Ezequias abriu a casa dele para os babilônios, mostrou os tesouros, mostrou aquilo que Deus permitiu ele conquistar. Ezequias abriu a casa, e nós, irmãos, somos templo de Deus. Somos casa. E para quem nós temos aberto o nosso coração? A palavra fala de tudo que nós devemos guardar. Nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procede tudo. Então, para quem eu e você temos aberto a nossa vida? E quando eu falo de abrir, irmãos, eu não estou falando só de abrir para pessoas, mas hoje nós temos exposição para tudo que é lado. Temos exposição em mídias, em redes sociais, exposição a filmes, a séries, a música, a gente está exposto a um monte de coisa. Então, o que a gente tem aberto no nosso coração? Para ter acesso àquilo que Deus tem implantado em nós. Será que são coisas que vão continuar nos edificando? Ou são coisas que vão colocar valores, que vão colocar pensamentos, que vão gerar influência para tentar nos afastar das coisas de Deus? Para blindar o nosso coração, para endurecer o nosso coração, assim como nós vimos algumas pessoas aqui, o povo de Deus, parte do povo de Deus, com o coração endurecido, não querendo se voltar ao Senhor. Para quem nós temos aberto o nosso coração, a quem nós temos exposto a nossa vida. Quem tem nos influenciado? E o que tem nos influenciado? Influência, sim, nós precisamos ter pessoas para nos aconselhar, pessoas para nos ajudar, mas nós precisamos vigiar quais os valores estão sendo colocados dentro de nós. O Senhor vem falando isso comigo, assim como eu já mencionei, são 60 dias do Senhor fazendo meditar a respeito disso. Olhar para a minha vida e olhar a respeito disso aqui. Hoje, para mim, eu confesso para os irmãos, seria muito mais fácil eu vir aqui trazer algum conteúdo sobre louvor, sobre adoração, nós ministrarmos, né, a palavra, meditarmos algo a respeito disso. Mas, como eu falei no início, eu sou apenas um mensageiro daquilo que o Senhor tem colocado para as nossas vidas, aquilo que o Senhor quer falar conosco.
Então, que nós possamos meditar e parar o que tem gerado influência sobre nós. E nós estamos num tempo onde essa palavra tem sido banalizada, irmãos. Hoje todo mundo fala que é influencer. Não todo mundo generalizando. Mas qualquer pessoa fala, eu sou influencer. Mas influenciando o quê? Hoje, para o sistema, influenciar é popularidade, é número de seguidores e o quanto de dinheiro vai conseguir através disso. Sendo que influência real são valores. Então, que a gente possa ver, para quem costuma usar rede social, quem você tem seguido? Quais os valores que essas pessoas têm mostrado para você? O que nós temos ouvido de música? Para quem costuma ouvir músicas não cristãs, não quero entrar no mérito aqui se você tem que escutar ou não, o Espírito Santo é que rege a tua vida, e Ele é que convence e que mostra todas as coisas. Mas, quais os valores que essas músicas têm? Porque não adianta a gente estar aqui no domingo cantando e louvando a Deus, mas na segunda, e durante a semana, a gente acabar ouvindo coisas que vão falar de valores que não correspondem aos princípios de Deus. Músicas que hoje nós vemos para tudo que é lado, falando de traição, falando de bebedice, falando de fornicação, falando de uma vida promíscua, falando de um monte de valores que não correspondem ao padrão. Falar, mas é só música. Tem música boa, tem música ruim, realmente. Tem músicas com valores bons, tem músicas com valores ruins. Quais nós temos permitido entrar na nossa vida, no nosso coração? Sendo que a palavra fala que a língua tem poder para gerar vida e morte. Então a gente está ouvindo a música e por vezes cantando. O que nós temos declarado durante a nossa semana? Então o que tem gerado influência nas nossas vidas? Temos dado mais voz para as coisas do mundo, temos dado mais voz para o Espírito Santo que habita em nós. Temos tido a paciência para parar, para orar e ouvir o Espírito Santo de Deus? Esperar a resposta do Senhor, a direção do Senhor. E outra coisa que nós vemos aqui é que Ezequias, ele não se importou com quem viria após ele. E não à toa, irmãos, a gente vai ver, se a gente for ler aqui, o quão ímpio foi Manassés, filho de Ezequias. O filho que nasceu justamente no período dos 15 anos que Deus concedeu a ele. A palavra vai falar que Manassés foi um dos piores reis, porque ele levou o povo a pecar mais do que nações pagãs e idólatras. Imagina o nível do que Manassés fez. Por quê? Porque Ezequias negligenciou o que o Senhor havia falado. Arruma a tua casa. Arrumar a casa não é só colocar as finanças em ordem. Vou fazer um seguro de vida, que se acontecer alguma coisa comigo, né, a família está calçada. Mas quais os valores? Põe os valores em ordem. Põe a direção em ordem. Põe a visão em ordem. Então ele se importou, ele olhou para ele. Falou, não é comigo, está suave. Então, como a galera diz hoje, fala, eles que lutem, eles que se virem. Não está comigo, não é problema meu, não quero nem saber. Se isentou. Então, Ezequias começou muito bem, irmãos. Mas como que ele terminou? E Eclesiastes 7 vai dizer, melhor o fim das coisas do que o começo. Então, aqui para a gente caminhar para o final, o pessoal do louvor já pode vir, por favor. Como nós lemos, Ezequias não correspondeu de acordo com a bondade com a qual ele foi tratado. E como eu e você temos correspondido à bondade de Deus. Como eu e você temos correspondido ao amor, à misericórdia, à fidelidade do nosso Deus. Como nós temos correspondido àquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, aquilo que Ele tem permitido nós fazermos, aquilo que Ele tem permitido nós acessarmos. E uma última pergunta, deixo para nós, porque não sou eu falando para vocês, mas é o Senhor ministrando aos nossos corações. Eu não estou aqui me isentando, eu sou o primeiro da fila, irmãos. Que tipo de cristão eu e você temos sido?
Será que a gente tem deixado o orgulho e o egoísmo ter espaço nas nossas vidas, a ponto da gente só ficar nos preocupando com nós mesmos, olhando só para nós, falar eu, se não for eu, não serve, se não for eu, não presta? Ou será que a gente tem só olhado para os nossos próprios benefícios e pouco nos importado com os outros, com quem está à nossa volta, seja em casa, seja na família, seja no trabalho, às vezes no ambiente corporativo, um quer passar por cima do outro, um quer se dar bem às custas do outro. Ou nós temos procurado ser como Davi. Davi não era perfeito, mas ele buscou obedecer e depender de Deus até o fim. Então que quando o Senhor voltar, que Ele possa nos encontrar fiéis. Quando Ele voltar, que Ele possa nos encontrar com o nosso coração queimando diante dEle e com as nossas lâmpadas acesas, com o óleo sobrando, em nome de Jesus. Que a gente não seja pego desprevenido como aquelas 5 mulheres imprudentes que falam, o noivo está vindo. Mas falam, mas o óleo acabou, estou precisando de óleo emprestado. Então que o óleo do Senhor nas nossas vidas não falte, em nome do Senhor Jesus. E Davi foi alguém que olhou além de si mesmo. Ele olhou aquilo que ele poderia fazer também em favor dos outros, para aquilo que Deus tinha para realizar através dos outros, porque a alegria de Davi não era aquilo que ele tinha que fazer, mas era aquilo que Deus precisava fazer, independente de através de quem fosse. Então que nós possamos nos alegrar uns com os outros. Então quem nós temos sido, como tem estado o nosso coração diante do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar as nossas vidas, ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. E para a gente terminar, alguns versículos aqui. O primeiro deles está em Salmo 78, de 4 a 8. Salmo 78, de 4 a 8. Esse salmo vai dizer: não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas, pois Ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu a sua lei a Israel, ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse. E eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus e não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Assim, não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis. Que a gente continue pregando a palavra, que a gente continue passando os valores, a visão do Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que aqueles que caminham conosco, aqueles que virão após nós, continuarão sendo edificados em Cristo, edificando a obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E por fim, Efésios 5. E aqui nós vamos ler alguns versículos e vamos finalizar. Se você puder, vamos colocar de pé para a gente ler juntos estes versículos. Nós vamos começar aqui em Efésios 5, no versículo 6, que diz: não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. No 10, diz: procurem descobrir o que agrada ao Senhor. E do 15 ao 20, diz: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole.
Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. E por tudo, deem graças a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa continuar falando e ministrando aos nossos corações a respeito disso. Em nome de Jesus, e nos levar a sermos influência nos lugares onde Ele tem nos colocado. Que Ele nos ajude a formarmos, a edificarmos, a fazermos, a criarmos um legado, a deixarmos bases, a deixarmos valores e também a demonstrarmos para aqueles que estão caminhando conosco, para aqueles que chegarão para estar conosco amanhã e depois de amanhã, que a gente possa demonstrar os valores do reino, aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, seja no lugar de estudo, que a gente continue ali demonstrando os valores do Senhor na nossa vida, que as pessoas possam ver Cristo através de nós, em nome do Senhor Jesus, e através das nossas vidas, né, o reino sendo implantado, vidas aceitando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, a obra do Senhor sendo completada, e que nós nos ajudando, encorajando uns aos outros naquilo que Deus deseja fazer, naquilo que Deus deseja realizar no nosso meio, naquilo que Deus deseja realizar nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E assim como nós falamos antes, se talvez hoje você não reconheça qual é o teu chamado, em qual área Deus quer te usar, coloque-se diante do Espírito Santo de Deus agora, e que Ele fale ao teu coração, que Ele te mostre, que Ele te conduza de que forma, o tempo, no que Ele quer te usar. Mas tenha certeza, todo membro do corpo tem função. Ninguém está aqui à toa. Ele nos chamou, Ele nos escolheu, e Ele tem nos capacitado. Ele derramou sobre nós dons, Ele derramou sobre nós talentos, mas não é sobre aquilo que nós queremos fazer, sobre aquilo que nós queremos, mas é sobre aquilo que Ele quer fazer através de nós.